O ex-líder do governo e senador licenciado Delcídio do Amaral, que foi preso em flagrante por ordem do Supremo Tribunal Federal e posteriormente saiu da cadeia depois de fazer acordo de delação premiada, concedeu entrevista ao Jornal Nacional e também à revista Veja. Delcídio do Amaral repete o que disse aos procuradores federais na delação premiada, confirmando as acusações contra Dilma, Lula e outros nomes do PT e de outros partidos, mas revela alguns detalhes novos. É a primeira vez em público que ele é confrontado com o fato de que os crimes que ele denuncia, se de fato foram cometidos com a cumplicidade dele. O senador Delcídio do Amaral recebeu a nossa equipe de reportagem em São Paulo na noite de ontem. O presidente Lula também sabia, conhecia o propinoduto? Tem ciência disso, conhecia claramente. Nomeou, junto com as bancadas, os principais diretores da Petrobras. Todos? Todos passavam por ele. E outra coisa também, Cristina, não é de agora que os diretores da Petrobras são indicados politicamente. Em outros governos, também diretores da Petrobras foram indicados. Não estou dizendo todos, mas essa prática também não é de agora. Em 2010 e em 2014, a campanha da presidente Dilma recebeu dinheiro de propina. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, o tempo vai dizer claramente. Daqui a algumas semanas, as pessoas vão ter condição de... E até na minha colaboração, eu falo sobre isso. E a minha colaboração vai fechar com dados que já foram levantados em outras colaborações, eu não tenho dúvida disso. O senhor é testemunha também de uma corrupção sistêmica no governo. O senhor sabia do que acontecia. O senhor nunca pensou em falar, em denunciar, ou em parar, ou em sair? Como é que a sua consciência lidava com isso que o senhor estava vendo? Na verdade, eu procurava cumprir o meu papel de líder do governo, e acho que eu cumpri bem. Agora, efetivamente, eu poderia ter denunciado, até porque eu tenho um nível de conhecimento que é muito diferente dos demais. Por que eu participava desse núcleo pequeno que falava de Lava Jato? Porque eu conheço todos os atores. Eu fui empregado da Petrobras, eu fui empregado do sistema Eletrobras, né? Eu conhecia as principais empresas, os donos de empresa, e eu sabia das coisas. Mas eu tinha uma missão de ser líder do governo e aprovar os projetos do governo. O senador Delcídio do Amaral também deu entrevista à revista Veja, que chegou hoje às bancas. Nela, Delcídio do Amaral diz que o ex-presidente Lula comandava o esquema e tentou interferir na Lava Jato logo nos primeiros passos da operação. O senador diz que na primeira vez que foi procurado por Lula, nem era líder do governo. Delcídio afirma que isso foi logo depois da prisão de Paulo Roberto Costa, que Lula estava muito preocupado e que ele sabia do tamanho de Paulo Roberto na operação, da profusão de negócios fechados por ele e do amplo leque de partidos e políticos que ele atendia. Delcídio diz que Lula disse a ele que é bom a gente acompanhar isso aí e que tem muita gente pendurada lá, inclusive do PT. Delcídio comenta que, na época, ninguém imaginava aonde isso ia chegar. O repórter pergunta a Delcídio se a presidente tem o poder de mudar voto no Supremo. O senador responde que Dilma costumava repetir que tinha 5 ministros no STF e que era clara a estratégia do governo de fazer lobby nos tribunais superiores e usar ministros simpáticos à causa para deter a Lava Jato. Na entrevista ao Jornal Nacional, o senador assume sua parcela de culpa no escândalo. O senhor não considera que fez uma tentativa de obstrução das investigações? Evidentemente, a partir do momento que eu fiz essa interface, a pedido do presidente Lula, claro que eu estava. Eu não sou daqueles, eu não sei, não é comigo, que nega tudo. Eu sou uma pessoa que reconhece os erros que cometeu, e eu cometi um erro. Como líder do governo, eu cometi um erro. O senador Delcídio do Amaral está de licença médica do Senado. Ele não usa tornozeleira eletrônica, mas tem que informar a Justiça de todos os seus passos e se recolher em casa à noite. O senador responde pelo crime de obstrução da Justiça. Delcídio do Amaral tem mais 30 dias de prazo para acrescentar informações à delação premiada. E ele disse que ainda tem revelações a fazer aos investigadores da Lava Jato.
O advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, negou qualquer interferência indevida do governo no Poder Judiciário para beneficiar investigados da Lava Jato. Ele afirmou que isso já foi desmentido publicamente por magistrados como o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, e que a entrevista demonstra um desejo de vingança do senador. José Eduardo Cardoso disse ainda que medidas judiciais serão tomadas. A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República afirmou que o senador Delcídio do Amaral voltou a fazer ataques mentirosos e sem qualquer base contra o governo da presidente Dilma Rousseff e que isso é uma estratégia de vingança. A secretaria afirmou ainda que o governo nunca interferiu nas investigações da Lava Jato ou do Poder Judiciário e que a presidente Dilma determinou que medidas judiciais sejam tomadas. Os advogados do ex-presidente Lula disseram que as afirmações do senador são vazias e incompatíveis com pronunciamentos anteriores feitos de forma espontânea e que não têm nenhum valor jurídico. O Instituto Lula disse que não vai comentar acusações sem fundamento de uma pessoa envolvida numa barganha com a Justiça e com o Ministério Público para conseguir redução de pena e benefícios financeiros. O Instituto afirmou ainda que, num depoimento em dezembro do ano passado à Polícia Federal, o ex-presidente Lula disse que não tinha conhecimento dos desvios na Petrobras e que o ex-presidente não tem nada a esconder. As íntegras desta nota e de todas as outras dos citados em reportagens de hoje estão na página do Jornal Nacional na internet.